Olá, tudo bem com você? Que bom é nós estarmos aqui juntos para mais um momento de oração e reflexão na Palavra de Deus. Eu fico muito feliz de estarmos aqui para mais um dia especial, com toda certeza um dia que vai ser melhor depois desse momento de oração e reflexão na Palavra de Cristo, porque a Palavra tem poder para nos dar esperança, para transformar o nosso dia num dia melhor. Talvez você acordou não tão disposto, você tem problemas para resolver nesse dia, você está passando por dificuldades, talvez estou falando para alguém que perdeu o seu emprego, para alguém que está enfermo, ou para alguém que tem aparentemente tudo na vida, mas não está tendo paz, está sofrendo com uma depressão, com algum tipo de ansiedade. Deus ele pode levar paz a você, Deus pode, por meio da sua palavra, levar esperança para você, desde que você aceite a Cristo como seu Salvador, desde que você deposite a sua vida nas mãos de Deus, porque somente Deus é que pode mudar a nossa realidade de vida. A nossa realidade de vida não pode ser mudada por nenhum ser humano, não pode ser mudado por nenhum líder político, não pode ser mudado pelas coisas desse mundo, mas somente por Deus, somente por Deus. A reflexão de hoje está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 36, capítulo 18, verso 36, que diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Nós estamos vivendo num momento difícil, num momento de incerteza, num momento de dúvida, num momento em que a cada dia nós temos uma nova realidade e a cada dia nós ficamos temerosos pelas incertezas do amanhã. De tanto que esse mundo está numa rotina louca, numa rotina que nós jamais imaginamos que haveria de ter. O mundo ele não vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia, depois desse Covid-19. Basta você olhar para a realidade de cada país, para o cenário mundial, e você percebe claramente isso. É momento de repensar algumas coisas, é momento de repensar os valores, é momento de repensar a vida, é momento de entender o que é mais importante. Porém, quando nós olhamos para a sociedade, mesmo nesse momento difícil, nós olhamos para uma sociedade, quando olhamos, por exemplo, para a nossa sociedade, no cenário nacional, no cenário brasileiro, a gente vê uma sociedade dividida. Uma sociedade que, em vez de ter uma esperança em Cristo, em vez de entender que o mais importante é Deus e seu reino nesse momento, buscam as coisas desse mundo como esse mundo fosse algo eterno, como se a solução para os problemas, para um desemprego, como a solução para um momento para as enfermidades, como se a solução para todas as coisas ruins que estão acontecendo estivesse numa bandeira partidária A ou numa bandeira partidária B, numa posição de direita, numa posição de esquerda, e nós vemos um conflito entre essa sociedade, nós vemos pessoas que deixam de falar umas com as outras, pessoas que agridem não apenas ideias, mas agridem pessoas. Nós temos pessoas que estão desunidas, famílias desunidas, amigos que desfazem amizade por conta de situações políticas, por conta de situações desse mundo que nós sabemos que não vai melhorar, por conta de condições desse mundo que a gente sabe que não vai se tornar perfeitas. Querido amigo, querida amiga, a solução para o nosso mundo não está aqui. A solução para o nosso mundo não está em político A ou político B. A solução para o desemprego, para a enfermidade, para todas as coisas ruins que acontecem todos os dias nesse mundo, está somente em Cristo Jesus. É hora de entender que o reino de Deus não é esse mundo. O reino de Deus é o reino de Cristo. É o reino de Cristo, do qual aquele que aceitar a Cristo já aceitou o reino e vai participar do reino de Cristo. E esse reino que já chegou até nós por meio de Cristo, esse reino ele se manifestará plenamente
por ocasião da volta de Cristo. Ou seja, é diante da volta de Jesus é que nós teremos acesso pleno ao reino de Deus. A solução para esse mundo é justamente a volta de Cristo, é a vinda do reino de Deus. O reino de Cristo não é aqui. O reino de Cristo não é esse mundo de dor. O reino de Cristo não é esse mundo de confusão política, de corrupção. O reino de Deus é o reino de Cristo, é o reino que se manifestará pela volta de Jesus. Aí deve estar a minha e a sua esperança. É nisso que devemos nos unir. É em torno da palavra de Deus, é em torno da promessa da volta de Jesus. Quer você se agarrar nessa esperança? Quer você ter essa esperança na sua vida? E mais do que olhar para as coisas desse mundo, entender que o reino de Deus não é esse mundo, mas ele virá pela manifestação da volta de Jesus e aí sim todas as coisas ficarão bem? Quer você se preparar para esse dia? Então, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado porque esse mundo não é o teu reino. Obrigado porque todos nós que aceitamos a Cristo, nós já aceitamos o teu reino. E o teu reino, que já é uma realidade na vida daqueles que aceitam a Cristo, ele se manifestará plenamente diante da volta de Jesus. Nos ajude para que a nossa esperança seja essa. Nos ajude para que nós que já aceitamos a Cristo possamos ter a nossa esperança na manifestação plena desse reino. Que já possamos viver aqui como cidadãos do teu reino, não como cidadãos desse mundo, com esperança nesse mundo, com esperança em homens, pessoas que não podem mudar o cenário mundial, mas que a nossa esperança esteja em Cristo Jesus, o nosso Salvador, porque somente Ele pode trazer o teu reino de maneira plena e somente o teu reino será um reino de alegria, um reino de vida, um reino, Senhor Deus, de justiça por toda a eternidade. Nos ajude para que essa seja a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui. Estou aqui.